É o Senhor agindo nesse lugar. Se você crê, meu irmão, minha irmã, nessa manhã o Senhor endireita veredas. É o que Ele diz ao meu coração. Ele endireita veredas. Tudo aquilo que estava torto, tudo aquilo que estava fora do lugar, o Senhor endireita veredas. O Senhor firma os seus pés na rocha, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu recebo o renovo do Teu Espírito Santo. Eu recebo o refrigério, o consolo. Eu descanso no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade, nas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E eu coloco diante do Senhor as minhas preocupações, as minhas aflições, e eu recebo sobre a minha mente e o meu coração a paz que é maior do que qualquer entendimento, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vai ser difícil começar a lição. Uau. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom quando a presença do Senhor vem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje é um tema, meus irmãos, que ele é confortável quando é para nós, para nos beneficiar, mas não é tão confortável para a gente manifestar esse princípio bíblico na vida de alguém, principalmente de alguém que nos feriu, e muito menos sem motivo, ainda mais sem motivo. A lição de hoje é: perdoem-se uns aos outros. É muito bom ser perdoado, né? Muito bom quando a gente pisa na bola, quando a gente faz algo errado, porque nós não somos perfeitos. Ou alguém aqui é perfeito? Eu não sou perfeita, meus irmãos, eu falho muito mais do que eu gostaria. Falho muito, eu erro muito. Erro contra Deus, erro contra mim mesmo, erro com as pessoas ao meu redor. Eu tenho certeza que eu magoo pessoas. Ai, como é bom quando a gente recebe o perdão, né? Quando aquela pessoa que a gente magoou, que a gente feriu, mesmo sem querer, e a gente consegue, né, a pessoa olhar no nosso olho e falar: eu te perdoo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tira aquele peso, né, do nosso coração, tira aquela angústia. Mas é muito difícil perdoar. E também, às vezes, é muito difícil pedir o perdão. A gente, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Não é fácil perdoar. Não é algo fácil. E Deus sabe disso. Por isso que Ele colocou perdão como um mandamento. Não é algo opcional, como tudo que a gente tem falado aqui nas lições, né? São imperativos, são mandamentos, são princípios fundamentais da palavra do Senhor, do cristianismo, do evangelho. Nós não podemos viver sem o perdão, sem perdoar. Imagine, meus irmãos, se nós não recebêssemos o perdão de Deus, o que seria de nós? Se nós não tivéssemos recebido o perdão de Deus através de Jesus na cruz, vocês imaginam o que seria de você, de mim hoje? Onde nós estaríamos
sem a cruz de Jesus, sem o perdão, sem a remissão dos pecados. Eu tenho dias que essa semana mesmo foi uma semana que eu falei, agradeci tanto o Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me redimiu. Obrigada porque o Senhor me resgatou. Obrigada porque o Senhor me perdoou, porque eu não sei o que seria de mim hoje sem o seu perdão, sem a sua graça, sem a sua redenção. Eu não sei o que seria de mim, onde eu estaria. Já é tão difícil a nossa vida tendo a graça e o perdão de Deus todos os dias, o tempo todo disponível aqui. E o perdão de Deus é algo tão maravilhoso, que se eu pecar agora, eu olho para e faço, Senhor, só basta isso. Senhor, pequei, né? Acabei de fazer uma coisa ruim. Simples assim, é uma confissão, e os nossos pecados já estão perdoados. Basta confessar, reconhecer diante de Deus que pecamos. E o perdão, ele é instantâneo, imediato. Porque o preço pago pelo perdão foi muito alto. Foi alto demais. Tão poderoso que o perdão é aqui, imediato, agora. Talvez se na sua mente você está aí, não, mas tem tanta coisa aqui no meu coração, estou pisando na bola tanto. Meu querido, minha querida, é só confessar diante do Senhor. O perdão está aqui disponível para nós o tempo todo. E esse é o primeiro manifestar do perdão, que é o perdão de Deus para conosco, que esse tem disponível pela graça. E a graça, nós sabemos que graça é favor imerecido. Nós não merecemos, e não merecemos mesmo. Não merecemos mesmo. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele decidiu nos perdoar, nos redimir. Glória! Quantos são gratos a Deus por isso? Como é maravilhoso, amém? Nós vamos ler aqui o que a palavra do Senhor diz sobre o perdão. Vamos ler primeiro em Mateus. Mateus, você pode colocar o Evangelho de Jesus segundo Mateus? No capítulo 6, a partir do verso 14 e 15. Olha só o que diz: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Opa! Tem um probleminha então nisso tudo que eu falei. Existe algo que pode barrar o perdão de Deus nas nossas vidas. Ixi. E agora? E agora? E o que pode barrar? A falta de perdão. O perdão está disponível para nós. Como eu disse, é favor, é graça. O sangue de Jesus já foi derramado. Uma centelhinha de gota do sangue de Jesus é poderoso para purificar nossos pecados e de todas as nossas gerações. Mas existe algo que pode impedir o perdão de Deus nas nossas vidas. E é a falta de perdão. Ora, se o nosso Deus maravilhoso, que nos conhece, sabe tudo que está dentro do nosso coração, toda a podridão, todas as coisas ruins que tem dentro de nós, tudo que tem de ruim na nossa mente, aquilo que pensamos das pessoas o tempo todo, aquilo que passa na nossa mente, nos nossos pensamentos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, a forma como agimos. Se o Senhor ainda assim nos perdoa,
Por que é que a gente se acha no direito de não perdoar as outras pessoas? E essa lição de hoje, ela nos traz essa reflexão, que o perdão é um exercício, não é algo espiritual, meus irmãos. Perdoar não é algo espiritual, parte de uma decisão do nosso coração, perdoar. Porque o perdão, como diz aqui, perdoar, no dicionário, o significado de perdão no dicionário é deixar de ressentir-se de uma ofensa ou erro cometido por outra pessoa. Eu deixo de ficar ressentido pelo erro de outra pessoa. Então eu desculpo essa pessoa, eu absolvo essa pessoa. Por exemplo, eu perdoo o meu amigo que me causou prejuízo. A depender do tamanho desse prejuízo, não é fácil não, né, meus irmãos? A depender do montante, a gente fica aqui, né? Tentado, Senhor, eu perdoo ou não perdoo? Que vontade de não perdoar, Jesus. Também significa renunciar à aplicação de uma pena ou castigo. É alguém que merecia uma pena, merecia um castigo, mas a gente vira para essa pessoa e fala: não, está tudo certo, você não vai mais pagar a pena, você não vai mais ter que cumprir esse castigo, está tudo perdoado, a sua dívida, a sua culpa, está tudo perdoado, está tudo bem. Também significa conceder indulgência, absolvição por pecados ou faltas. É o que nós, igreja, pregamos, né? Perdoar os arrependidos. E também fala de tratar com compreensão ou tolerância as falhas alheias. Se eu erro, obviamente que as outras pessoas também erram. Então, ser tolerante, né? Viver uma vida de perdão constante, diária, entendendo que as pessoas vão errar com você. A Joyce Meyer uma vez trouxe um entendimento que eu achei muito interessante. A Joyce Meyer, ela fala que todos os dias ela se levanta com a consciência de que alguém pode magoar a ela naquele dia. Hoje alguém pode me magoar. Então é como se ela já preparasse o espírito, a alma, os pensamentos dela para a forma como ela vai agir diante do erro de outras pessoas. E às vezes, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente se magoa demais porque a gente não se prepara para isso, ou porque a gente confia demais, né, nas pessoas, ou a gente tem expectativas demais sobre as pessoas. Mas as pessoas vão falhar conosco em um momento ou outro. Alguém que está perto de nós, né? Os da nossa casa, os da nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos amigos, os irmãos da igreja, vão falhar. Como eu vou reagir? Como que eu vou fazer diante do erro? Diante de algo que alguém fizer comigo e que me ferir, que me magoar, que eu achar essa pessoa digna de culpa? Como eu faço? No contexto bíblico, no Novo Testamento, perdoar significa deixar ir, abandonar, liberar. Por exemplo, alguém que me deve algo, e eu libero. Está liberado, meu irmão. Está perdoado, meu irmão. Não precisa mais pagar essa dívida. Ou pecado, ou culpa.
Na oração do Pai Nosso, né, nós temos, Jesus nos ensinou a orar assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em regra, né, a igreja, principalmente a igreja católica, faz essa oração: e perdoai as nossas ofensas, né, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Mas na palavra do Senhor, fala sobre dívida. É alguém que se tornou devedor de algo. Não só financeiramente. E que a gente libera. No contexto bíblico, perdoar começa, como nós falamos, com a remissão dos pecados pelo sacrifício de Jesus. Esse perdão de Deus que é concedido através do arrependimento, através da confissão e da nossa fé em Jesus. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Que verdade maravilhosa. Então, para ter a remissão dos pecados em Jesus, é a confissão. Se confessamos, a partir do momento que vem a consciência, porque nem sempre, meus irmãos, nós temos consciência. A palavra do Senhor diz que há pecados ocultos. Às vezes nós pecamos sem perceber, erramos sem perceber, fazemos algo no automático e acabamos ferindo alguém, magoando alguém sem perceber. A gente não sabe, pecamos sem perceber. A palavra do Senhor nos ensina a orar para que o Senhor nos absolva dos pecados, até mesmo os ocultos. Porque a gente não tem consciência de tudo. A gente pode pecar em pensamento, em ação, fazendo algo, em omissão, não fazendo algo que deveria ter sido feito. A palavra do Senhor chega ao ponto de nos dizer que se nós sabemos que existe um bem que deve ser feito e nós não fizermos, nós estamos pecando. É o pecado da omissão. Eu vejo algo, uma necessidade, algo que eu deveria fazer, um bem que eu deveria fazer para alguém, e não faço, porque eu não quis fazer. Pecado diante do Senhor. Então tem muitos pecados, muitas coisas que nós temos, muitas dívidas, né, que nós temos diante do Senhor. E basta a confissão. Confesso: Senhor, o meu pecado. Eu fiz isso, pensei aquilo, agi de uma forma que não deveria. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. E perdoar também é um ato de amor e de misericórdia para com o próximo. O perdão de Deus para conosco, ele é incondicional. Deus não exige nada de nós, o perdão já está disponível. Porque o desejo dele é que sejamos reconciliados com Ele, que não haja mais separação. A humanidade já ficou tanto tempo, né, afastada de Deus, desde o Éden até a redenção em Cristo. Quanto tempo a humanidade ficou afastada de Deus. E eu creio, quanto queimava no coração de Deus o desejo de reconciliar a humanidade com Ele. Então isso é algo que o Senhor ama. Que as pessoas se voltem para Ele, se reconectem com Ele. Que o pecado não nos separe. Então Ele derrama o perdão sobre nós. E tem um versículo em Efésios 4:32 que diz assim: sede uns para com os outros benignos, façam bem uns aos outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus nos perdoou, possamos perdoar uns aos outros. No contexto bíblico também é um exemplo de perdão entre as pessoas.
Versículo no Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 18, 21, 22. A gente não gosta muito desse não. Principalmente quando a gente está com raiva de alguém. Jesus, aqui, né, nessa passagem, então Pedro, aproximando-se dele, perguntou, aproximando-se de Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Tem um limite, né, Senhor? Pedro, obviamente que ele queria saber, Senhor, tem um limite, né? Tem um negócio, lugar que para, né? Que aí também já, como a gente diz aqui no Goiás, pulou o corguinho de ré, né? Aí não dá mais não. Errou 7 vezes, aí, pelo amor de Deus. Tudo bem, o Senhor disse que se bater numa face, a gente tem que dar outra. Se pedir para andar 1 milha, é 2. Mas aí perdoar mais de 7 não, né? Aí Jesus responde para ele: não te digo até 7 vezes. Aí deve ter ficado, ufa, né? Deve ser menos. Jesus entende a gente, a aflição. Não, mas até 70 vezes 7. Que é um número significativo. Significa que é ilimitado. Ai, Senhor. Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil não. A mesma pessoa ferindo você, magoando você, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Senhor, meus irmãos, é o padrão de Deus, é o padrão do Evangelho. É ilimitado. Se é ilimitado para nós, Ele pede que também seja ilimitado de nós para com o próximo, mesmo que ele não mereça, porque nós também não merecemos. Amém? E também fala de reconciliação com Deus e uns com os outros. O perdão, além de restaurar o relacionamento do homem com Deus, ele também promove a unidade e a paz entre as pessoas. Ele nos une. O exercício do perdão, ele gera unidade entre nós. Muitos aqui sabem o que é viver num lar, numa casa sem perdão, em que as pessoas vivem magoadas umas com as outras o tempo todo. Eu vivo numa família, infelizmente, a minha família tem uma raiz de amargura, em que as pessoas têm uma dificuldade de perdoar absurda. Uma das minhas irmãs tem muita dificuldade com isso. Eu lembro que nós tivemos um desentendimento. Assim que o meu pai começou a apresentar sinais do Alzheimer, ele era alcoólatra, começou a apresentar demência, né, em relação ao álcool. E nós tivemos que buscar intervenção judicial, porque chega um ponto que a família precisa intervir na vida do idoso, né? Existe uma obrigação moral, mas existe uma obrigação legal de que os filhos e a família cuidem dos seus idosos. E infelizmente, na maioria das famílias, na maioria dos lares, pode ter 10 irmãos, sobra para um. E legalmente, deveria ser moralmente, eu acho que nem precisaria ter lei para isso. Mas legalmente é obrigação dos filhos cuidar dos pais. E algo que eu tinha muita dificuldade, meu pai não era uma pessoa fácil. Quem convive ou já conviveu, ou conhece pessoas alcoólatras, gente, vocês sabem o tanto que é difícil conviver com uma pessoa alcoólatra. Meu pai morava sozinho um bom tempo aqui na Vila Aurora. E ele bebia, ele não saía, não era daqueles de beber em bar, pelo menos isso, mas pegava o Domus, o carotinho, que eu odeio aquilo com todas as minhas forças, eu odeio o cheiro de bebida. Eu sinto o cheiro do álcool de longe, de longe, de longe. Eu reconheço o cheiro de álcool de longe.
E levava para casa dele, bebia. Tinha um dia que a gente chegava lá e já teve vezes de eu chegar lá e, meu Deus do céu, dele ir abrir o portão, cair no chão, bater a cabeça. Ou dele levar meninas novas lá para casa dele. Ah, Senhor Jesus. Aquilo me magoava tanto. A gente chegava lá para visitar ele, passava 5 minutos. Vambora. E mandava a gente embora da casa dele. E fora outras coisas, muitas outras coisas. E agora que ele faleceu e Deus nos deu a oportunidade de redimir tudo isso. No meu caso com o meu pai, a redenção veio por obediência. Eu não tinha vontade de cuidar do meu pai. Eu tinha raiva dele. Minha mãe falava, mas ele foi um bom pai na sua infância. Mas ele foi um péssimo pai na minha adolescência, na minha juventude. E é um péssimo pai agora. Não quero cuidar. Mas eu decidi obedecer a palavra do Senhor. A gente foi morar junto, ele morava na casa dele, eu morava num barracão no fundo. E acaba que por mais que você está ali um do lado do outro, você não está na convivência diária. E como ele foi envelhecendo, já estava com 80 anos, um pouco quase chegando aos 80, a gente veio morar junto. E meus irmãos, não sabia que ia ser tão ruim, tão difícil. Nós moramos 8 anos juntos. E num período ali dos últimos 4 anos, a gente teve que intervir mesmo. E tirar o meu pai literalmente da rua, tomar a chave dele. Tomamos a chave do meu pai. Gente do céu, ele gritava. Gritava para os vizinhos, socorro, estou preso, estou prisioneiro. Ligava para a polícia, ia a polícia na porta de casa, a gente deixava a polícia entrar. Falou, é por isso. Olha como ele vive, olha como é que são as coisas dele. Ele está bem cuidado. Aí a polícia, graças a Deus, né, a gente nunca teve problema em relação a isso, porque eles sempre entenderam. Mas o meu pai batia em mim, nesse período de abstinência, batia nos meninos. Foi um pesadelo. Mas foi maravilhoso. O Senhor deu a oportunidade de redenção, de perdão verdadeiramente. Depois que eu me formei, e a minha mãe acabou levando meu pai para morar com ela. E eu tive a oportunidade de estar mais perto dele, no cuidado diário, e de restaurar esse relacionamento, decidir perdoar. Era algo que a minha mãe falava muito. Você tem que cuidar do seu pai com amor. E eu falava, mas eu cuido pela obrigação. Eu não sinto amor. Eu não vou mentir. Se eu estou mentindo, Deus conhece meu coração. Deus conhece o nosso coração. Eu não vou falar que eu perdoei se eu estou fazendo por obrigação. E aí, aos poucos, o Senhor foi trabalhando no meu coração, vendo aquele Senhor tão frágil ali em cima de uma cama, tão frágil. E aí vem a decisão de perdoar. Eu preciso perdoar o meu pai. Eu preciso liberar o meu pai. Não importa tudo que ele fez, tudo que eu abomino que ele fez, as coisas horríveis que ele fez com outras pessoas. Se Deus tem perdão para mim, tem para o meu pai também. Ele também merece o perdão de Deus. E ele também é digno do meu perdão. Quem sou eu para não perdoar o meu pai se Deus já perdoou? E foi maravilhoso, meus irmãos, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, Deus foi mudando tanto. E foi um exercício diário de perdão, de decisão, de restauração da memória, de trazer à memória as coisas boas. Porque às vezes se a gente foca só nos defeitos das pessoas, a gente tem essa tendência, né? Principalmente quando as pessoas erram muito com a gente. A gente só foca naquilo que a pessoa faz de ruim, de errado.
E eu tenho na minha vida feito esse exercício de tentar enxergar as pessoas além daquilo que ela demonstra para mim. Porque eu olho para você, eu olho para a Lúcia, eu conheço a Lúcia, não conheço a Lúcia profundamente. Eu tenho um carinho muito grande por ela, conheço um pouco da família dela, conheço como ela é aqui na convivência com a gente ali estava no grupo familiar mais perto, na convivência com os irmãos. Mas se eu for basear o que eu penso da Lúcia, por esse contato tão pequeno, meu Deus, ela tem uma história, que veio desde lá do ventre da mãe dela. Então tem uma história, tem toda uma história de vida. E muitas vezes o que nos impede de perdoar as pessoas é porque nós acabamos ficando presos somente nos defeitos e não conseguimos enxergar mais nada. E se for o Senhor que me criou, se for o Senhor quem te criou, eu tenho certeza absoluta que Ele colocou algo bom na sua vida. Até mesmo aquele ladrão do lado de Jesus, que estava ali sendo morto justamente, pagando uma dívida, pagando uma pena. Jesus não merecia, mas os ladrões ao lado dele foram condenados porque erraram, infringiram a lei. E até para aquele ladrão, eu não sei como é que foi a vida dele, teve perdão para ele ali. Meus irmãos, foi tão maravilhoso e tremendo, que eu chamava meu pai só de pai. E nos últimos anos, eu decidi, eu falei, eu quero ter um papai. Acho tão bonito as pessoas chamarem o pai de papai, mãe de mamãe. A gente não foi criado assim. Falei, mas eu vou ter. A partir de agora eu vou ter papai e mamãe. E comecei a chamar papai, mamãe. E o Senhor restaura todas as coisas, amém? Então, meus irmãos, o perdão, ele é um mandamento. O perdão, ele nos liberta. Meu pai já não tinha mais consciência, nem consciência ele tinha, para entender que eu havia perdoado, que eu havia esquecido tudo. Mas eu sabia. Eu fui liberta, o peso, né? O peso da mágoa foi arrancado de mim. E é para nós, o perdão não é para o outro. Beneficia o outro? Sim. Quando você perdoa alguém, só quem é perdoado sabe, né? Como é maravilhoso receber o perdão. Mas é muito mais benéfico, maravilhoso perdoar. Por mais difícil que seja, por pior que seja. Uma traição, uma ferida. O que foi? O que foi que essa pessoa te fez, que talvez te impede de perdoar, de liberar perdão? Então, meus irmãos, que nós possamos entender, já estou finalizando aqui, que se nós não perdoamos uns aos outros, se nós não perdoamos aqueles que nos feriram, que nos ofenderam, não importa o motivo, não importa a justificativa. Ah, mas você não entende, foi muito pior do que isso que seu pai te fez. Não importa. Se nós não perdoamos, nós impedimos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. A falta de perdão é como se fosse uma barreira, um teto que nós colocamos. Talvez é um cubo, né? Que a gente fica aqui dentro, que nada entra, a graça de Deus não entra. Meu Deus, viver sem o perdão de Deus é horrível. Libere perdão, meu irmão. Das ofensas mais simples as maiores ofensas, libere perdão. De graça nós recebemos, e nós damos também pela graça, por amor, por misericórdia. Feche seus olhos agora onde você está.
da forma como você está. Senhor, a tua palavra diz lá no Salmo 139, que é o Senhor quem sonda os nossos corações. O Senhor nos formou, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tua palavra diz que mesmo ainda quando éramos uma substância informe, um embrião pequenininho no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor nos formou. O Senhor sabe tudo de nós. Não há nada oculto aos teus olhos. O Senhor sabe até mesmo daquilo que nós não sabemos, que a nossa memória não consegue se recordar, papai. Há tantas feridas, tantas mágoas, Senhor, de períodos das nossas vidas que nós nem entendemos. Por que temos tanta raiva da mãe, do pai, do irmão, da irmã, do tio, da tia? Nós nem entendemos, Senhor. Mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor é aquele que prova e conhece os nossos pensamentos. E nós te pedimos, Senhor, assim como o salmista Davi, o rei Davi, pediu: vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Vê, Senhor, se há falta de perdão. Vê, Senhor, se há algo impedindo o perdão das nossas vidas, papai. Nós não queremos que as nossas orações sejam interrompidas pela falta de perdão. Nós não queremos perder acesso à graça do Senhor, ao perdão do Senhor, papai. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a viver uma vida de perdão, a exercitar o perdão todos os dias. Não é fácil. O Senhor sabe que não é fácil. Mas o preço que Jesus pagou na cruz foi alto demais. Ele sabe que não é fácil porque doeu nele. Cada pecado nosso, cada ferida nossa, tudo doeu nele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Ele foi pisado, ele foi moído, ele foi ferido, doeu nele também, e ele não merecia. Então eu não sei, meu irmão, o quanto doeu no seu coração. Minha irmã, eu não sei o quanto doeu no seu coração essa ofensa. Mas eu te digo, meu querido, por obediência, e para que você não perca a graça do Senhor sobre a sua vida, o perdão sobre a sua vida, libere essa pessoa, libere perdão. Perdão é decisão, não significa que a gente vai esquecer tudo, e tem coisas que o Senhor aos poucos vai curar, como foi comigo e com o meu pai. Demorou um tempo para que daquela raiva, daquele ódio, ele se tornasse o meu papai. O meu papai. Quanto eu beijei o meu papai nos últimos meses. O quanto eu amei meu papai nos últimos meses. O quanto eu beijei meu papai nos últimos meses. Como é bom perdoar, meus irmãos. Meu pai foi embora, mas eu tenho a certeza que eu dei tanto amor para ele. Eu beijei tanto o meu papai. Como é bom perdoar, meus irmãos. Como é bom perdoar, meus irmãos. Não perca mais nenhum dia sem a graça, o perdão de Deus sobre a sua vida. Amém? Senhor, nós te entregamos tudo. Te entregamos tudo. Se há alguém aqui nessa manhã que precisa liberar perdão, Senhor, que esse perdão seja liberado. Que esse perdão seja liberado, para que a graça do Senhor e o teu poder seja manifesto na vida de cada um e de cada uma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos.
E se você precisar conversar com alguém, nós temos aqui muitos líderes que podem te ajudar. Nós temos aqui a Kátia. Levanta a mão aqui, Kátia. Nós temos ali o Claudemir. Nós temos ali a Alice, o Tássio. Temos ali a Kellen. Temos ali o pastor Marcos Túlio. Temos tantos irmãos e irmãs aqui que podem te ajudar, meu irmão, minha irmã. Está difícil perdoar. Nós estamos aqui. Podemos orar junto com você e te ajudar nessa caminhada de perdão.